do Astral em Movimento. Eu vou falar sobre Ophiuchus e Orion. O tema do vídeo de hoje é o retorno dos mestres. Como eu já disse no vídeo anterior, nós estamos no tempo de resgatar o conhecimento, de trazer à luz o que dê mais sentido à alma humana, recuperando a história que nos foi ocultada por milênios de manipulação. Esse é o maior esforço da humanidade para tentar recuperar alguma coisa de sentido na vida nesse momento. Os mitos, eles sempre representaram uma parte fundamental da história humana. E na realidade falsa que sempre tentaram montar, até a palavra mito tem sido apropriada com fins negativos atualmente. Como representantes da nossa alma, muitos mestres que passaram pela Terra nos trouxeram abnegadamente a sua missão, a sua sabedoria e deixaram um exemplo do que deve ser o melhor para nós. Os mitos não são apenas histórias aventurescas, mas um meio de buscar a verdade ou o significado das coisas e de transmitir um ensinamento. Por isso, com as suas lições de sabedoria, servem de exemplo a seres humanos de diferentes épocas. A astrologia sideral não é apenas um ajuste de graus devido à precessão dos equinócios, mas um ajuste de consciência para que possamos acompanhar os tempos que vivemos. A consideração material fundamentada no ego, além de não estar mais sendo suficiente, ela não está encontrando também respostas que o ser humano precisa. Nessa nova dimensão, que a alma precisa estar mais presente, a integração espiritual que parte de uma consciência ativa é o mais urgente que precisamos avançar. O ponto fundamental da astrologia sideral é a consideração das constelações de Órion e Ophiuchus, que são duas fontes de energia presentes na faixa zodiacal. Para falar da parte física disso, por exemplo, a constelação de Órion é a maior fonte emissora de neutrinos especiais para a Terra. Isso foi provado recentemente, Eles viajam mais rápido, os neutrinos eles viajam mais rápido do que a velocidade da luz e não são desviados na sua trajetória por nenhuma outra fonte de energia. Então nós recebemos chuvas desses neutrinos, que só faltava entender de onde, Então agora, com as últimas pesquisas no Polo Norte, descobriu-se que vem de Órion, certo? E Ophiuchus? Ophiuchus é a única constelação que possui as estrelas de comportamento imprevisível do universo observado. E não é só isso, as estrelas principais dos dois, a Betelgeuse em Órion e a Rasalhag em Ophiuchus, estão exatamente opostas no zênite. Então, as suas partes iluminadas, e o pé e uma mão, representam o grande mistério da entrada e da saída de energia do universo. Os ensinamentos dos mestres sempre foram apresentados de uma forma enigmática, porque ao tentar interpretar isso, leva o ser à necessidade do conhecimento. E ao adquirir esse conhecimento, ele refina a sua alma e assim ele consegue compreender as suas mensagens, Então, o poder manipulador, ele sempre insistiu em apresentar os conceitos óbvios, e pobre de todas as divindades, naquele simplismo, Adão e Eva que comem a maçã, e as pessoas até hoje vivem isso de uma forma de loucura, até eu acho, Então eles vivem um criacionismo ao pé da letra, cheio de manipulações, mas assim, as pessoas não preferem se acomodar nisso e nem parar para pensar. Vejam só, não é só parar para pensar no significado que poderia ser mais adequado das mensagens simbólicas, elas não querem nem parar para pensar que existe alguma coisa
que as leve a pensar, é aí onde fica aquela massa de retrocesso, né? Então, eles podem ter um poder, assim, de distorcer todas as palavras, mas uma coisa que eles jamais vão conseguir, isso é um fato, né? Eles não conseguem apagar a energia que foi deixada por esses mestres, né? Por esses mitos da Terra. E muito mais do que isso, a forma como nós podemos nos conectar a essa energia. Então foram deixados para nós, pelos mestres, essas formas de ativação que nós temos acesso a partir do conhecimento e da nossa evolução de consciência. Então começaram escondendo o conhecimento védico, que é o que eu já tratei no último vídeo, demonizando as raízes africanas e, por fim, a cajadada final é usar Jesus, né, usar a imagem de Jesus para criar o maior império religioso capitalista do planeta. E assim, em nome dele, eles destruíram todos os mitos, os avatares e as religiões. E ainda por cima não seguem nenhum dos princípios de Jesus, né? Porque se eles pudessem, colocariam ele com uma arma na mão, defendendo a pena de morte. Eles não reconhecem os evangelhos apócrifos, né? Porque os historiadores não permitiram que eles fossem manipulados, né? Eles são documentos históricos. O que não acontecia com os primeiros evangelhos. Eles, à vontade, escolheram qual que era qual, mudaram alguma coisa ali, né? Embora no evangelho de Tomé, né, dos apócrifos, o evangelho de Tomé ele acabou ficando o mais interessante para as pessoas, né? Então, os historiadores garantem que surgiu um último parágrafo que não estava lá, né? E o que diz esse último parágrafo? Que a mulher é indigna. Vejam como que funciona essas coisas todas, né? Então, a energia de um avatar, ela é tão poderosa que ela jamais é possível ser apagada completamente, jamais, né? Porque o que descobriu o Bert Hellinger, né, com as constelações familiares, é que a verdade, ela é eterna, ela está sempre presente, é como os átomos na Terra, né? Eles estão sempre lá, de todos os tempos, né? Dos avatares de Jesus, dos Vedas, no futuro estarão, né? Assim é a verdade. E nesse mundo criado por tantas mentiras, né? Que chegou o momento de nós nos libertarmos delas, né? A retomada da consciência sobre os mestres, a sua representatividade na nossa evolução se apresenta nesse momento. Então, sobre os mitos gregos, também houveram muitas manipulações, né? Não totalmente, claro, mas é um esforço enorme de estudos, de pesquisas, para descobrir o que foi realmente escrito com a narrativa dos povos e o que foi manipulado na transcrição dos poetas da época, né? Então, as fake news são antiquíssimas, né? O casamento de Hera com Zeus, por exemplo, é fake. Então, registraram esse casamento porque Hera tinha um dos maiores templos de seguidores da antiguidade e o temor do poder feminino é também muito antigo, né? E vejam que ainda criaram um estupro como início da união deles. Então já imaginam que todas as histórias sobre as crises de ciúmes, as atitudes vingativas de Hera, é tudo fake. Então, porque a mulher ela precisava parecer sempre assim, horrorosa, rancorosa, vingativa, e ela tinha que ser dominada pelo poder da força masculina. E se vocês acham que essas histórias mitológicas não tiveram influência no comportamento humano e social, saibam que elas ainda têm até hoje. São como aquelas mentiras contadas 1000 vezes, entendem? Então, na representação da nossa alma, né, eles apresentavam os mitos, porque essa é a finalidade do mito, é a representação da nossa alma. Então, eles apresentavam eles como disfuncionais. Até a Guerra de Troia, e a Guerra de Troia já está, vocês sabem que já está realmente provada que aconteceu, mas eles tinham que colocar as mulheres como as protagonistas do mal, né? Isso é fake. E nos piores papéis, então invejosas, traidoras, promíscuas, loucas,
tudo isso é mentira. Então, já dentro dessa consciência, né, de manipulação que a gente precisa separar para poder aproveitar o que realmente é o positivo para nós, vamos falar de Ofilcos e Órion, que são dois mitos que tiveram as mulheres em muita consideração, altíssima consideração, por sinal. Então, Ofilcos, ele é representado na constelação que traz um homem segurando uma serpente em homenagem ao médico Asclépio, que foi um grande curador da antiguidade, e ele é o verdadeiro pai da medicina. Então, ele era conhecido era chamado de o curador gentil, né? Foi um semideus, filho de Apolo, educado pelo centauro Quiron, né, que é representado pela constelação de Sagitário, e versado nas artes da cura. Ele foi contemplado e adorado por muitos povos. Mesmo depois da sua morte, durante centenas de anos, ele continuou sendo adorado, admirado e assim, desenvolveu-se todo o conhecimento que ele deixou aqui na Terra. A sua vida, né, a vida de Asclépio, ela foi dedicada a cuidar da saúde das pessoas mais humildes, certo? O tempo todo, sem descanso. Ele era andarilho por todos os lugares, tratando e curando pessoas. E as pessoas mais humildes, né, que era quem ele se dedicava naquela época, elas representavam a grande maioria da população da Terra. Ele era sempre acompanhado pela sua filha Higeia, né, que ela ensinava ao povo a importância da limpeza na cura e para a prevenção das doenças. Então a palavra higiene é uma palavra em sua homenagem a Higeia. Então Asclépio, ele era amado e admirado por todos, né, deuses e mortais. E por considerar a sua dedicação, o seu esforço, Atena deu de presente a ele uma serpente mágica e o elixir da vida, que permitia ressuscitar os mortos. E assim, com os cuidados de Asclépio, de Higeia e o elixir da vida nos casos mais graves, né, o que aconteceu? O índice de mortalidade caiu muito na Terra. E foram eles, né, Asclépio e Higeia, que criaram os primeiros hospitais da civilização ocidental. Então eles eram chamados de templos de cura, que eram abastecidos com todos os cuidados que eram necessários à cura dos pacientes. Então tinham ambientes tranquilos, além, né, dessa parte medicinal, né? Os templos de cura, eles tinham jardins e até bibliotecas, porque o Asclépio, ele considerava que a paz, junto com a beleza e o conhecimento, eram fundamentais para a saúde. E tudo isso, né, no encontro da finalização do mito dele aqui na Terra, foi que tudo isso acabou chamando a atenção do Hades, né, que é o deus guardião das almas, né, do submundo das almas, argumentando com Zeus, seu irmão, né, que o Asclépio ele estava causando um desequilíbrio na experiência humana, que não se pode retirar a morte da equação, né? A morte, ela faz parte do aprendizado, não só para o ser, mas para os outros ligados a ele, né? Então ele convenceu os Zeus que já estava na hora do Asclépio ir embora, né? Então o Zeus retirou o Asclépio da terra a contragosto, porque ele admirava muito também, e por ele ser tão amado, Zeus colocou ele no céu, né, segurando uma serpente, que é a forma da constelação de Ofilcos que nós conhecemos. Essa é uma das versões. Então, mesmo após a sua morte, o espírito de Asclépio ele continuou presente na Terra, ajudando os enfermos, auxiliando os médicos. Isso não é num sentido como eles fazem na Igreja Católica, que é o santo, que eu não sei o que. Não, ele foi durante centenas de anos, né? Com assim, centenas também de relatos de pessoas sendo curadas, de médicos desenvolvendo tratamentos, né? Todos eles evocando a imagem de Asclépio, né? Pedindo o seu auxílio e sonhando com ele, dando essas orientações e realizando
muitas curas, né? Então isso ficou acontecendo durante centenas de anos, né? E o que acontecia, né? Os seus templos de cura acabaram se espalhando muito, né? Chegaram a mais de 600, né? Além das enfermarias, né, dos cuidados, o que os templos tinham também? Um cerimonial de homenagem e adoração a Asclépio. E as pessoas iam, né, lotavam para buscar não apenas a cura, mas conselhos, orientação para a vida delas, porque Asclépio era também um grande conselheiro, e aguardando a presença dessa sabedoria nos seus sonhos, né? Então saibam vocês que Hipócrates, né, que é considerado o pai da medicina, ele estudou, ele se formou em um dos templos, um dos santuários do Asclépio. Então, os neoplatônicos, eles acreditavam que o Asclépio era a alma do mundo, através do qual a criação se mantinha coesa, organizada, com equilíbrio. O Hélio Aristides disse que o Asclépio era o guia e o regente de todas as coisas no mundo, que ele era o salvador do universo, o guardião dos imortais. O Juliano declarou que ele era o educador das almas. E o Hermes Trismegisto, né, que dedicou todo um livro sagrado a Asclépio, se referia a ele como seu sol, né? Ele falava meu sol. No templo de Salomão, ele é quem ocupa o trono central. Isso foi um motivo de investigação até pelo Nikola Tesla, né? Ele queria entender o porquê que Asclépio sentava no trono central do templo de Salomão. Então, o caduceu, né, que é o símbolo da medicina em todo o Ocidente, até hoje, é o símbolo da serpente de cura de Asclépio, que era enrolada no bastão que sempre o acompanhava, né? Então, vocês podem se perguntar, por que quase ninguém conhece esse personagem que foi um dos maiores mitos da antiguidade? Como isso se perdeu, né? Então, para responder a isso, é preciso voltar ao assunto do poder da Matrix, que mente, né, que esconde, que se apropria do conhecimento há 5.000 anos. Então, na expansão do cristianismo, quando decidiram usar a figura de Jesus como a ferramenta de poder sobre os povos do Ocidente, quando eles chegaram na região onde assim, a adoração de Asclépio era total, eles fizeram eles acreditarem que Asclépio era Jesus. Então transformaram todos os templos de cura de Asclépio em quê? Adivinhem? Em igrejas. E como o povo não aceitou ficar sem o cerimonial de devoção, eles ficaram sem hospitais, né? Mas sem o cerimonial de devoção, que eles já estavam acostumados, né? Eles não aceitaram. Então eles criaram, transformaram esses cerimoniais de devoção a Asclépio em missas, que são as missas católicas no exato formato que nós vemos até hoje. Entendem agora? As trevas em que caiu o mundo depois disso, né? O aumento das doenças, de todos os tipos de retrocesso que a humanidade viveu depois com a Idade Média, né? E isso serve de lição para que nós nunca mais deixemos cair a nossa história. Porque sempre foi uma dúvida que eu ouvi muito, né? Como que o povo viveu tanto tempo na Idade Média, conhecida como Idade das Trevas, né? Onde cada coisa, só o movimento iluminista que tirou desse quadro horrível, né? Porque hoje, com as experiências que nós passamos na tentativa de causar um novo retrocesso no mundo, nós vemos que aonde isso se perde? Quando se perde a história, né? Porque sempre os que tentam encobrir a verdade têm essas intenções maléficas. E como escreveram os Vedas, que é a melhor definição sobre o mal, que na minha opinião, certo? A definição dos Vedas são os opositores do conhecimento. Então, o mal é tudo que se opõe ao conhecimento, né? O conhecimento é o que traz a luz, é o que traz o bem.
Então, quem vai trazer novamente a importância de Asclépio, já como a constelação de Ophiuchus, né, é Nostradamus, que tinha por ele assim verdadeira admiração. O Nostradamus, ele foi inteligentíssimo na arte da astrologia e escreveu sobre a precessão dos equinócios e o quanto o mundo ia se transformar com o ressurgimento de Ophiuchus. Quando eu descobri realmente Ophiuchus no início de 2014, eu já estava há muitos anos longe da astrologia, não estava encontrando muito sentido ali, né? Mas isso veio numa revelação muito forte, né? Maior até do que quando eu comecei os meus estudos em astrologia. Então eu sonhava, tinha muitas visões com serpentes o tempo todo, e aquilo foi crescendo ao ponto da loucura, né? Até que eu me deparei com os fatos, foram assim mais ou menos jogados na minha cabeça, né? E depois foram 3 anos de estudos para reajustar as posições da astrologia sideral, os cálculos, né? Para serem ajustados com a astrologia tropical. Então, até astrofísica eu fui estudar, voltei para a faculdade para ajudar a compreender melhor essas posições celestes. Então, a astrologia sideral, ela trabalha com uma energia viva e tão poderosa que às vezes, no início, pelo menos eu achava que eu não suportaria, né? As estrelas e os planetas já não estão lá longe no firmamento, mas são sentidas, intensamente sentidas aqui. E nos muitos mapas siderais que eu já li nesse tempo, né, as pessoas dizem perceber a mesma coisa. É o que eu chamo da picada da serpente, né? Nós, depois de picado pela serpente, não temos mais a opção de não se transformar. E naquelas coisas misteriosas do universo, eu acabei conhecendo isso na prática, né? Esse poder que nós recebemos dos mestres cósmicos, né? Em maio do ano passado, eu entrei em coma e fiquei assim quase um mês, né, no hospital. E os médicos dizendo à minha família que as minhas chances de sobrevivência eram mínimas, né? Todos já estavam preparados, né, fazendo a vaquinha famosa. Então, a única imagem que eu me lembro, que eu me recordo que eu tinha, né, todo esse tempo, né, de inconsciência, desse coma, era de estar flutuando no universo escuro e com muitas estrelas ao meu redor. Então, assim, a minha recuperação, claro, obviamente, né, não morri, voltei para casa, foi uma recuperação lenta, né, foram meses. E o que me ajudou muito nessa recuperação, nessa melhora, foram sonhos que eu comecei a ter, com várias orientações, alimentação, dosagem de remédios, troca de remédio, incrível, né? Outros problemas que surgiam para tratar, por exemplo, eu tinha uma dor nas costas, não entendia, eu sonhava, não, é uma bactéria, procurava o tratamento para aquilo, fazia o exame, era realmente aquilo. Então, isso foi fundamental, né? Então, já há muito tempo que eu estou 100% bem, acho que eu nunca estive tão bem na minha vida, né? Então, eu entendi claramente o que trouxe tudo isso para mim, certo? E ninguém passa por uma experiência de transformação sem trazer uma mudança, né, também no seu exterior. Claro, não precisa ser tão radical, né, como nessa forma, mas eu também observo processos de mudança nas pessoas que abriram uma conexão com o Ophiuchus. Porque ele sempre traz, ele não vai trazer um problema para você, ele vai trazer uma cura, certo? Seja física ou espiritual, ou no nível material, ele nos ajuda a soltar aquela pele que já não serve mais e recomeçarmos de novo, certo? Mais fortes ainda. E depois, assim, de tantos anos de obscurecimento da figura de Asclépio e a constelação de Ophiuchus, eu também fui descobrindo ainda mais mentiras, mais manipulações. Porque a dúvida que ficava em mim, me martelando, e que eu descobri isso, fatos sobre isso,
Por que os astrólogos não levaram em consideração a informação dos astrônomos no século passado sobre a precessão dos equinócios, sobre a inclusão de Ophiuchus? Porque ainda por cima iniciaram uma campanha difamatória e até ridicularizando o fato. Certo? Será porque todos eles, certo? Pelo menos a cúpula, né? Pertencentes ao seu alto grau, né? Não são todos da maçonaria? Que eles são todos da maçonaria. E por que será que o Tesla já indagava por que a maçonaria também cultua Ophiuchus nos seus rituais? Não será que eles já tinham descoberto há muito tempo que Ophiuchus era uma grande fonte de ativação de energia e isso poderia de alguma maneira trazer um poder à humanidade? Podem ter certeza disso. Ainda bem que a astrologia se expandiu, né? Essa cúpula velha e muitos já morreram, né? E ela se expandiu além desse poder. E hoje nós vemos astrólogos implementando práticas diversas na astrologia, como o xamanismo, por exemplo, para aumentar a captação de energia cósmica. E assim, até um tempo atrás, no começo eu tive muita revolta, muita raiva da astrologia tropical, né? Como ela não consideraria as posições corretas do céu, né? Depois eu fiquei com alguma coisa assim de desprezo, mas já tem algum tempo, certo? Que eu vejo de uma outra forma. Eu acho que as pessoas, elas precisam da orientação valiosa que a astrologia pode trazer em todos os seus níveis, em todas as suas formas, porque nem todas as pessoas estão ainda preparadas para essa nova consciência, certo? Para essa mudança que acontece com a ativação de Ophiuchus, né? Então, assim, até a inclusão de Ophiuchus ela despertar uma consciência maior, nós precisamos de orientação, né? Porque a picada da serpente, ela não é opcional, ela vem no momento certo, para todos, né? E a inclusão de Ophiuchus, né? Não só dentro da astrologia, né? Vem aumentando bastante, mas em pesquisas recentes eu descobri ela em outros meios, né? E eu descobri ela fazendo parte, né? O Ophiuchus fazendo parte, Asclépio, na verdade, e Ophiuchus, de um livro didático de português da 6ª série, do 6º ano, vejam só. Então, ele contando o mito com detalhes, com exercícios pedindo interpretação de texto. Eu fiquei emocionada, né? Eu fiquei muito emocionada. E uma revista dos médicos, né? Na revista dos médicos, uma matéria recente de 2 páginas com o título Asclépio vive. Olha, concordo realmente, não só ainda vive, como veio para ficar e nos ajudar, né? Então, Ophiuchus, alinhado em oposição à constelação de Órion, né? Complementa o seu significado na astrologia sideral. E ainda é para nós um campo vasto, né, de pesquisa e de aprendizado sobre esses mistérios, a representação individual, social, e ela também é cheia de enigmas para a astronomia, né? Órion é formado pelas estrelas mais incríveis, né? Pelas nebulosas mais lindas do universo, são as nebulosas de Órion. Então, a sua estrela principal, a Betelgeuse, como eu disse, ela é simplesmente mais de 1000 vezes maior que o nosso Sol. E como ela encolhe, ela expande o seu brilho de uma forma imprevisível, misteriosa, não é a coisa mais fácil do mundo para os astrônomos estudá-la, né? E eles acreditam até que ela está morrendo, que esse fato poderá acontecer assim a qualquer momento. E essa explosão, ela vai ser visível em todas as partes da Terra. Deve ser uma coisa assim fantástica realmente, mas não se sabe quando nem como, né? Então, a pontada Órion, ele é muito interessante porque ele está presente em muitas mitologias, em muitas religiões, né?
Então, Órion, ela é apontada como a morada dos deuses por muitos povos antigos, especialmente os egípcios e os africanos. Ela é mencionada na Bíblia, né, no diálogo de Deus com Jó, né, na profecia adventista. Tem uma médium lá que fala que teve uma revelação no século retrasado, né, que saíam anjos de Órion, né, se abria um buraco em Órion para a Terra, né. E para a astrologia sideral, ela representa o que? O encontro com a família espiritual, que não deixa de ter uma sintonia com todos eles, né? Ela está na posição do lar espiritual, o sentimento íntimo mais profundo sobre quem somos, as bases que somos capazes de construir na passagem pela Terra, e que o que nós construímos são coisas que precisam permanecer muito além da nossa partida desse plano material, que é isso que faz a vida valer a pena. Então, que a conexão com essa família espiritual é vital para o verdadeiro autoconhecimento do ser humano, porque é a sua origem primordial. A estrutura que o mantém para que ele possa se desenvolver plenamente. A posição de Órion fala que os laços de sangue apenas são verdadeiros quando são capazes de desenvolver o amor incondicional, jamais egoísta, né? Então, por exemplo, um relacionamento de mãe e filho, se a mãe ela é egoísta, impede o desenvolvimento do filho para que ele viva o mundo, né? E ela quer manter isso de uma forma egoísta somente do lado dela, então ela deixa de ser uma família para ele, né? O amor em Órion, ele só pode unir as pessoas na forma plena e verdadeira e incondicional. Na mitologia, Órion, ele é um gigante, né, perseguido por muitos preconceitos, né? Ele foi afastado do convívio das pessoas que ele amava por isso. Então, na peregrinação que ele fez pelo mundo, buscando a felicidade, um ponto, né, onde ele pudesse se conectar, ele se encontrou com Ártemis, né, a deusa Ártemis, e compartilhava uma profunda amizade, um amor verdadeiro pela deusa, né? Eles trabalhavam juntos, mas por ciúmes do irmão dela, do Apolo, né, ele foi perseguido até a morte por ele. E o Apolo convenceu Ártemis a matar o Órion sem enxergar o que ele era. Até tem uma historinha que eu já postei sobre isso, né, que ela era exímia, né, no arco e na flecha. Então, na tentativa de fuga do Órion, né, da sua fúria, ele já estava muito longe, um pontinho distante. Então ele falou: você consegue acertar a flecha naquele ponto? Ela acertou e matou o gigante. Depois ela viu, sofreu muito e se revoltou contra o irmão, né? Então, na simbologia dos mitos, Órion e Ofilcos, eles recebem e perdem a vida através do mesmo deus, Apolo. Apolo é o pai de Ofilcos, né, e irmão de Ártemis, que leva Órion à morte. Então, dentro de tudo que eu já falei aqui para vocês, né, que o significado, todos os eventos ao pé da letra, né, que os mitos nos trazem, são todos para que nós para nós tivermos uma reflexão sobre ele e buscar aquele sentido numa forma mais profunda, no que ele se relaciona com a sua vida, no que ele se relaciona com a sociedade, com as outras pessoas ao redor. É para isso que servem esses contos, né? Não para serem interpretados de uma forma simplista, né? Então, ao receberem e perderem a vida pela mesma matriz, né? Órion, ele dedica a sua vida ao amor de uma mulher, né? Uma deusa, a figura feminina perfeitamente sintonizada com a sua natureza primordial. Ofilcos, ele dedica a sua vida pelo amor à humanidade, aos mais necessitados, e ele deixa na Terra um legado
que vem formular toda a medicina moderna. Então, os símbolos se complementam no sentido do amor, certo? Que precisamos buscar, primeiro, no que nos completa intimamente, e motivados por ele e fortalecidos por ele, possamos doar o melhor de nós mesmos para o mundo. Esse é o sentido completo. Então, a história do mundo, ela sempre foi feita pelos mitos. A obsessão pelo poder da religião acabou privando o mundo de muitas pérolas de conhecimento, de sabedoria dos antigos. E a ciência, embora ela também tenha sido por muito tempo vítima, né, da religião na perseguição, quando ela conquistou o seu espaço, ela fez o quê? Derrubou os mitos e até hoje, né, a grande responsável pelo desencanto do mundo. Porque quando os elementos da natureza são colocados apenas como uma utilidade material, a tecnologia, né, que a ciência nos traz, ela cria uma civilização utilitária, avessa ao conhecimento natural, anulando a sua sabedoria. E essa civilização, ela corre um risco de morrer tão ignorante quanto ela nasceu. Enquanto ela não aceitar que a vida só é possível através da consciência e não do contrário. A consciência sobre a nossa história, aquela primordial, né? E o mais importante, né? Que essa consciência, ela não vai entrar num chip de celular. Somente uma visão holística pode explicar a nossa relação com a vida, certo? Onipresente, onisciente, onipotente. E a pedra filosofal que só encontraremos na união de todos esses conhecimentos, quando tiver uma fusão da razão com a imanência e a transcendência. Eu acredito que a ciência já está, até me surpreendi com isso quando fui estudar astrofísica, grande parte dela é a física e o meu contato com esse mundo, né? Então, assim, me apaixonei mais ainda pela questão da física. Ela está obrigatoriamente sendo reformulada, revendo todos os seus conceitos por conta dos últimos descobrimentos sobre o neutrino, é um deles, né? A matéria escura, e que recentemente aqui no Dia das Bruxas teve uma conclusão muito importante sobre isso. Enfim, ela já está consciente de que o universo jamais poderia ser criado sem uma consciência inteligente. Não existe um acaso de fórmulas, de componentes químicos, nada disso. É uma consciência inteligente, muito, né? Então nós precisamos recobrar o encanto pelo conhecimento para equilibrar o vazio tecnológico que está jogando a civilização num precipício de erros, de equívocos constantes. O grande problema não é a tecnologia em si, porque a sua existência, o seu avanço, eles são positivos, mas porque a energia que a domina visa apenas o consumo e a ocultação da verdade. A necessidade da reflexão que o ser humano precisa quando ele se depara com os seus problemas, ela só pode ser alcançada através de um conhecimento maior e verdadeiro sobre si e sobre o mundo, senão vai ficar sempre um ponto cego. Essa é a energia